Olá, chegamos ao final de um ciclo. É hora de conhecer o Espiral 9. Nós, a equipa de autores, construímos este projeto focados em promover aprendizagens significativas e dar ferramentas para os alunos alcançarem o sucesso no final de ciclo. Acompanhe-nos e conheça as nossas apostas. No Espiral 9 temos o elemento principal, o manual, dividido em duas partes. Um caderno de atividades com uma grande novidade. E em exclusivo para o professor, um dossiê de recursos e alguns suplementos para apoiar a sua prática letiva. O manual está dividido em 5 unidades. Vamos ver o que destacamos em cada uma delas? Desde logo, o separador inicial com um conjunto de imagens que recriam um contexto. Ao separador está associado um vídeo motivacional, que tem como objetivo despertar a curiosidade do aluno para a aprendizagem. Vamos ver um exemplo para perceberem melhor. Olá, estou aqui fascinada com as vistas do meu hotel, a incrível cidade dos arquitetos. Não há dúvida de que a arquitetura e a arte andam de mãos dadas. Basta olhar para alguns destes edifícios, são autênticas obras de arte. Mas já alguma vez pensaste como deverá ser idealizado um projeto repleto de curvas, como aquele, por exemplo, garantindo que, para além de lindo, seja seguro e funcional? Terá muita matemática à mistura. Isso posso garantir-te. Os alunos vão certamente ficar curiosos. Mas qual é a ligação do separador com o desenvolvimento da unidade? O desenvolvimento de cada unidade tem um ponto de partida, que é o para começar, onde é feita a introdução a novos conceitos, tendo por base os contextos associados ao respectivo separador. Mas não só. No próprio separador são formuladas algumas questões e, ao longo da unidade, o aluno encontrará o "já és capaz de responder à questão". Este é o momento de retomar a questão inicial e responder. Mas avancemos. Em cada unidade valorizamos também o recorda e aplica. Qual é a intenção? O que pretendemos com esta rubrica? Pela nossa experiência como professores, entendemos que deve haver um momento para mobilizar aprendizagens essenciais já trabalhadas e criar as condições ao nível de pré-requisitos para o desenvolvimento da unidade. Assim, a gestão do recorda e aplica deve ser feita de forma muito flexível, dependendo, claro, das características da turma. Já agora, em caso de necessidade, proporcionamos apoio adicional e materiais diversificados no dossiê de recursos que conheceremos mais à frente. Bom, já falámos no para começar e na sua ligação ao separador inicial com o objetivo de introduzir novos conceitos. Mas foi no desenvolvimento de cada unidade que nos colocamos dentro da sala de aula. Porquê? O projeto Espiral 9 procura responder às necessidades dos alunos e apoiá-los para que tenham sucesso. Por isso, demos grande atenção a tudo que possa despertar o interesse e mobilizar o envolvimento dos alunos. Por exemplo, escolhemos imagens e figuras que apoiam a intuição, já que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E disponibilizamos aplicações dinâmicas no apoio à compreensão dos conceitos, como esta. Também identificamos e demos destaque à informação relevante. E promovemos, em tempo oportuno, a autorregulação e a monitorização do grau de compreensão de novos conceitos. Por exemplo, a cada novo conceito encontrará um quiz EV. Na nossa opinião, outro aspecto muito importante para envolver os alunos é a implementação de diferentes metodologias, fazendo uso da diversidade de tarefas que desenvolvemos, sejam de consolidação, de exploração ou de investigação. E aqui temos também o recurso à tecnologia como meio de apoio à aprendizagem da matemática. Vamos ver de que forma o fizemos? No Espiral 9, disponibilizamos vários recursos prontos a usar, que proporcionam a exploração autónoma por parte dos alunos ou, se preferir, permitem controlar ou orientar a exploração por parte do professor. Gostaríamos de destacar a facilidade no acesso a este e outro tipo de recursos através do telemóvel, utilizando o QR Code associado nas respectivas páginas do manual.
No caso de haver interesse e condições para tal, apresentamos também propostas alternativas aos recursos prontos a usar. São as tarefas Spiraltech, em que o aluno participa na própria construção do recurso através de orientações tipo tutorial. Associado às Spiraltech, encontrará também os vídeos demonstrativos de execução que orientam passo a passo. Todos concordamos que em matemática a componente prática é muito importante. Como é que essa componente é apresentada no Espiral 9? A componente prática acompanha lado a lado o desenvolvimento de cada unidade, pensada e proposta com duas intencionalidades. O pratica com a intenção de apoiar a compreensão de conceitos e técnicas e promover o esclarecimento de eventuais dúvidas. E o pratica mais com o objetivo de consolidar a partir da diversidade de propostas. Em ambos os casos, as questões estão identificadas com um código de cores, diferenciando-as quanto ao grau de dificuldade. Como todos sabemos, a avaliação, em particular a avaliação formativa, é muito importante na aprendizagem dos alunos. Como é que integramos essa dimensão no Espiral 9? A avaliação formativa, tal como a componente prática, surge lado a lado com o desenvolvimento de cada unidade. Já referimos a existência de um quiz EV sempre que há novos conceitos, mas no final de cada unidade há um outro tipo de quiz EV, dando cobertura aos aspectos essenciais da unidade. O nível de desempenho do aluno neste quiz EV remete-o para uma das seguintes situações: resumo interativo, quando são identificadas muitas dificuldades, um teste de nível A, quando são identificadas algumas dificuldades, ou um teste de nível B, se não houver dificuldades. E aqui temos uma novidade: a disponibilização da versão interativa dos testes, que permite que os alunos desenvolvam a capacidade de utilizar a linguagem matemática em ambiente digital. Ainda, relativamente à avaliação, o projeto Espiral 9, de forma simples, apoia a aplicação da avaliação por rubricas. Encontrará estas tarefas específicas no dossiê de recursos. Está concluída a apresentação da estrutura dada a cada unidade. No entanto, ainda não terminamos. No final de cada parte do manual, propomos as MTS, Matemática, Tecnologia e Sociedade, que no nosso entender são tarefas ricas. E porquê? Desde logo porque têm como ponto de partida contextos reais, porque mobilizam a aplicação do conhecimento matemático e porque são a base para o desenvolvimento de projetos interdisciplinares, cujas propostas disponibilizamos no suplemento interdisciplinar Uma Oferta para o Professor. Mas não podíamos esquecer que o nono é um ano terminal de ciclo, que culmina com uma avaliação externa. Que importância demos à prova final neste projeto? É aqui que surge, como novidade, uma rúbrica a que demos o nome Rumo à Prova Final. É apresentada no fim de cada parte do manual e está organizada por unidades. No Não Podes Esquecer, os alunos vão encontrar os tópicos de ciclo associados a cada unidade, seguidos de propostas com vários exercícios que permitem trabalhar de forma global esses tópicos. A função f está representada no referencial cartesiano pela reta R. Sabemos que R passa no ponto O, origem do referencial. O que significa que a função f é do tipo f de x igual a kx. Também sabemos que a reta R passa no ponto A de coordenadas 2, 1. E, como k é igual a y sobre x, então k é igual a 1 meio. Ou seja, f é definida pela expressão 1 meio de x. A função g está representada no referencial cartesiano pela reta S. Como é representada por uma reta, sabemos que g é do tipo g de x igual a ax mais b. Sabemos que a reta S é paralela à reta R, logo, R e S têm declive igual. O que significa que g de x é igual a 1 meio de x mais b. Também sabemos
que a reta S passa no ponto B de coordenadas 6, 1. Então, substituindo na expressão algébrica de G e resolvendo a equação, obtém-se B igual a menos 2. Concluindo-se assim que a expressão algébrica da função G na forma pedida é dada por G de x igual a 1 meio de x menos 2. Este acumulado de propostas rumo à prova final termina com uma prova modelo. Esta preparação, de forma gradual e consistente ao longo das unidades, é complementada com o caderno de atividades e com os materiais disponibilizados no suplemento Preparação para a Prova Final, exclusivo do professor. A propósito, vamos conhecer as novidades do caderno de atividades? Claro. Aqui também não podíamos ignorar o facto de ser um ano de final de ciclo. Assim, o caderno de atividades são, na verdade, 2. Numa das partes, há o Pratica Mais, organizada por unidades, seguindo a sequência dada no manual. A outra parte é invertida e designamos por Preparar a Prova Final. Para garantir que todos possam alcançar o sucesso, organizamos este recurso da seguinte forma. Cada unidade começa com a revisão de conceitos essenciais, seguindo-se 2 testes, com questões de tipo exame. No teste 1, o foco das questões é o 9º ano. E no teste 2, o foco das questões é o 3º ciclo, portanto é global. No final desta sequência, há uma prova modelo. No caderno de atividades, disponibilizamos também um cartão destacável com os conceitos essenciais de ciclo, como lembretes e de fácil consulta para o aluno. Já fomos referindo alguns dos materiais de apoio que são oferta ao professor, como é o caso dos suplementos interdisciplinar, constituído por propostas de trabalhos interdisciplinares, e da preparação para a prova final, que inclui um conjunto de questões tipo exame com grau crescente de dificuldade, por unidade e por provas modelo. Mas há muito mais. Vamos conhecer os destaques? No suplemento de apoio à diferenciação, encontrará fichas de trabalho e testes de verificação rápida com 2 níveis de dificuldade. E ainda tarefas do manual adaptadas e desafios. No Resolve em 10 minutos, disponibilizamos para cada unidade um conjunto de cartões com propostas sempre à mão, que podem ser muito úteis na gestão do tempo para ritmos diferenciados, dando resposta a questões como: o que faço agora? E claro, não podíamos deixar de destacar o nosso dossiê de recursos, que inclui um calendário matemático, as aprendizagens essenciais comentadas e planificações. Além disso, por unidade, disponibilizamos avaliação diagnóstica, propostas de articulação com os anos anteriores, todos os quiz EV na versão papel, mini-testes, testes, tarefas com sugestão de avaliação por rubricas e todas as propostas de resolução de todo o material disponibilizado, incluindo o do manual. Não podemos terminar sem um agradecimento à vossa disponibilidade e interesse em conhecer o projeto Espiral 9. Acreditamos que é um projeto equilibrado que permite responder a todas as realidades de sala de aula e a todos os graus de exigência. Estamos convictos de que contribuímos, como é nossa obrigação, para o sucesso de todos os alunos no final de ciclo. Porque o trabalho dos professores faz toda a diferença. Obrigado. Caros colegas, hoje estou aqui juntamente com a minha equipa para vos apresentar o MX9.
Quando escrevemos um livro para um ano de exame e final de ciclo, como é o caso, nós temos 2 preocupações de imediato. Em primeiro lugar, cumprir a planificação e, de preferência, pelo menos 2 semanas antes de terminarmos as aulas, por um lado, e por outro lado, nós queremos também preparar o aluno para a prova final. Vamos ver como é que vamos conseguir atingir plenamente estes 2 objetivos. O MX9 está dividido em 3 partes. Em cada uma dessas 3 partes, nós o que é que observamos? Um manual estruturado, sempre com conexões internas, exatamente para irmos buscar os conteúdos do 7º e os conteúdos do 8º anos, que fazem sentido naquele momento a serem integrados para permitirmos que o aluno chegue ao final do ano e tenha revisto todas as matérias que eram essenciais dos anos anteriores, e também a preocupação permanente em cada uma dessas partes em termos questões tipo exame. Vamos então ver como organizamos a planificação para podermos cumprir estes 2 grandes objetivos. As vossas escolas encontram-se organizadas por semestres, então aqui no dossiê de recursos encontram a planificação para o 1º e 2º semestre. No caso da vossa escola estar organizada por trimestres, no 1º trimestre temos a primeira parte com 2 capítulos, a segunda parte com outros 2 capítulos e, finalmente, no 3º trimestre temos 2 capítulos pequenos, probabilidades e estatística, e terminamos com a grande novidade de preparação para as provas final. No que diz respeito a esta preparação, nós temos 2 grandes tipos de alunos. Temos aqueles para quem o máximo é não tirar 1 e outros para quem o máximo é tirar 4 ou 5. Nós temos aqui uma forma diferente, diversificada, de apoiar de forma diferente cada um destes 2 grupos de alunos. E queria também chamar a atenção que no final do ciclo estamos também a pensar na forma como os alunos se preparam para terem sucesso no ensino secundário. E desta forma, vou apenas dar um exemplo, no caso das equações do 2º grau completas, tivemos também a preocupação de resolver qualquer tipo de equação sem qualquer restrição para exatamente preparar os alunos para que também sejam felizes naquilo que os espera no ensino secundário. Para os colegas poderem, com mais cuidado, ver aquilo que temos na primeira parte, vou passar a palavra ao meu colega fantástico, José Martins. O MX9 segue a estrutura clara e regular do MX7 e do MX8. Cada capítulo começa com a revisão dos conhecimentos prévios necessários às novas aprendizagens, estabelecendo conexões entre os diferentes temas da matemática abordados quer no 7º ano, quer no 8º ano. Com esta revisão, o objetivo não é só preparar os alunos para as novas aprendizagens, mas também para a prova final. Assim, após cada revisão, têm a possibilidade de realizar a avaliação formativa do manual ou então em formato interativo com feedback imediato na escola virtual. No 1º capítulo, Números reais e inequações, abordaremos a representação e ordenação do número reais na reta, o cálculo com aproximações, operações em R, intervalos de números reais e inequações. No início do capítulo, são realizadas revisões sobre as áreas, o teorema de Pitágoras, as potências de expoente inteiro e a notação científica, de modo a estabelecer conexões entre os diferentes temas, que neste caso serão os números, a álgebra e a geometria. E, claro, também com o intuito de preparar os alunos para a prova final. Optamos por incluir inequações no 1º capítulo, pois faz todo sentido que sejam abordadas a seguir aos números, mais especificamente a seguir ao intervalo de números reais. Nas inequações, aproveitamos para rever a resolução de equações de 1º grau, fazendo paralelismo entre a resolução de equações de 1º grau e a resolução de inequações. O procedimento é semelhante, apenas terão de ter cuidado na parte final, quando o coeficiente da incógnita é negativo. Com o intuito de todos os alunos atingirem o máximo e de forma a responder às aspirações de cada um, no final de cada capítulo apresentamos as tarefas complementares, com exercícios de diferentes graus de dificuldade e que permitem consolidar procedimentos, tal como na resolução de inequações. No 2º capítulo, temos os casos notáveis da multiplicação, temos a fatorização de polinómios, temos as equações de 2º grau incompletas, que transitam do 8º ano para o 9º ano, e as equações do 2º grau completas. Aqui há uma novidade.
é a resolução de equações de segundo grau completas, sem a fórmula resolvente. Nas aprendizagens essenciais, os objetivos de aprendizagem referem que os alunos devem resolver equações de segundo grau completas com recurso a casos notáveis, em situações de reconhecimento direto do caso notável. Contudo, nas ações estratégicas de ensino do professor, refere que devemos propor aos alunos a resolução de equações completas em que o reconhecimento do caso notável envolvido seja quase evidente, exemplificando o que se pretende com o quase evidente. Neste caso, apresentam equações completas na forma canónica, em que o valor absoluto de b seja da forma 2n e que c seja n² mais 1 ou n² menos 1. Para não ficarmos reféns do tipo de equações que devemos propor aos nossos alunos, apresentamos um método de resolução sem a fórmula resolvente para qualquer situação. Relativamente aos exercícios propostos, são organizados por ordem crescente de nível de dificuldade, como podemos ver aqui na questão 13. Nas tarefas, também poderão encontrar exercícios diversificados para aplicar de acordo com as necessidades dos alunos. Como já referido, é nossa preocupação fazer revisões integradas do 7º e 8º ano ao longo do manual, estabelecendo conexões internas. Temos aqui mais um exemplo onde recordamos as sequências e sessões no contexto das equações de segundo grau, propondo-se questões tipo prova final. Agora vou passar a palavra ao meu colega Pedro Almeida, que vai falar sobre a estrutura de um tópico. Como se desenvolvem os conteúdos ao longo do manual? Vamos apresentar a estrutura do mesmo com o capítulo das funções. No MX9, cada tópico assenta numa aprendizagem baseada na investigação. O desenvolvimento dos conteúdos envolve 3 etapas. A conjetura, com ou sem tecnologia, onde o aluno testa, verifica e conclui. A generalização, onde se destaca o essencial. E a aplicação, onde se coloca o exemplo resolvido ao lado da questão. Para quê? Para ajudar o aluno a promover a sua autonomia e a consolidar os procedimentos. Nesta tarefa, relacionamos as várias funções numa lógica de resolução de problemas em vários contextos e de reforço das conexões internas. Esta tarefa termina sempre com um problema mais exigente. Para apoiar os alunos com mais dificuldades a desenvolver processos de resolução, disponibilizamos um vídeo com uma proposta de resolução detalhada. Para mostrares que os gráficos das funções se intersetam e descobrires as coordenadas dos pontos de interseção, vais precisar de percorrer algumas etapas. Ora vê. Adicionando este valor a cada um dos membros e efetuando os cálculos, obtemos um quadrado do binómio no primeiro membro. Continuando a resolução, temos que x menos 1 é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4, ou seja, x é igual a menos 1 ou x igual a 3. E estas são as abscissas dos 2 pontos de interseção dos gráficos. Já só falta descobrir as respectivas ordenadas. Substituindo os valores de x na função f, obtemos as coordenadas dos pontos de interseção dos gráficos de f e g. Não te esqueças, algebricamente, as abscissas dos pontos de interseção dos gráficos de funções deste tipo equivalem às soluções de uma equação do segundo grau. O MX9 é um manual inclusivo. Para cada uma destas tarefas existe uma tarefa espelho, mais simples para permitir que todos atinjam o seu máximo. Estas tarefas estão acessíveis no manual interativo, a partir desta página, e encontram-se num livro muito utilizado, o Matemática Inclusiva. Este tópico conclui-se com uma avaliação formativa com feedback imediato. Aqui temos uma novidade em relação ao MX8. Esta avaliação tem agora o formato de teste interativo para contemplar outras tipologias de questões para além das de escolha múltipla. Mas como sabemos que muitos dos colegas usam no MX7 e no MX8 os quizzes, decidimos manter este formato como extra, em exclusivo para o professor. No dossiê de recursos poderá encontrar um teste interativo extra e um quiz para cada avalia o que aprendeste. Para finalizar cada tópico, apresenta-se uma síntese que tem uma componente interativa. Na parte 3 do manual, apresentamos os capítulos de probabilidades e de estatística. O João vai agora mostrar alguns aspectos relevantes destes 2 capítulos.
A terceira parte do manual segue a mesma estrutura clara e regular que caracteriza os projetos MX. Decidimos separar as probabilidades da estatística, pois consideramos que as aprendizagens essenciais dão maior relevo a este tema, uma vez que passou a estar presente em todos os anos do terceiro ciclo. Além disso, as probabilidades são um conteúdo que está sempre presente na prova final, habitualmente em mais do que uma questão, e assim podemos perceber quais as tipologias que devemos trabalhar com os alunos. Esta separação também permite fazer a recuperação das aprendizagens que eventualmente não foram devidamente consolidadas nos anos letivos anteriores. Aproveitamos esta oportunidade para recordar os conteúdos de 7º ou 8º anos que fazem sentido neste tema. Temos aqui um exercício no Eu Explico, que recordamos os sólidos platónicos e a relação de Euler, conteúdo abordado no 7º ano, e que nos permite relacionar o número de faces, de vértices e de arestas de um poliedro convexo. Como sabem, faces mais vértices é igual a arestas mais 2. Neste tema, é fundamental a resolução de exercícios que consolidem o cálculo de probabilidades utilizando a regra de Laplace. Relativamente aos exercícios que envolvem o cálculo de uma probabilidade em experiências compostas, que aparecem com frequência na prova final, podem, na sua maioria, ser resolvidos recorrendo a tabelas de dupla entrada ou a diagramas em árvore. No que diz respeito à estatística, os conteúdos a trabalhar são reduzidos e foram já abordados em anos letivos anteriores. Relativamente ao agrupamento de dados contínuos em classes e à construção do respectivo histograma, a novidade está no facto de as classes serem definidas por intervalos, pois a construção de histogramas já foi estudada no 6º e no 8º anos. O outro conteúdo da estatística a trabalhar no 9º ano refere-se ao estudo dos diagramas de extremos e quartis paralelos, onde podemos utilizar a tecnologia para a sua construção, de forma a facilitar a análise e a interpretação dos dados. Destaca-se, no final da terceira parte do manual, as questões tipo prova final, que os professores podem utilizar no final do ano letivo, como preparação dos alunos para a prova final. São 203 questões que estão organizadas por temas e subtemas para que os professores possam trabalhar de forma diferenciada com os seus alunos. Como as resoluções estão disponíveis, os professores podem atribuir as questões que mais se adequam aos diferentes tipos de alunos em função do grau de dificuldade que apresentam. Agora vou passar a palavra ao José Martins, que vai falar sobre a estrutura regular existente no final de cada capítulo. Relativamente ao final dos capítulos, todos terminam com as tarefas complementares com diferentes níveis de dificuldade, devidamente identificados. Todas as tarefas têm dicas ou pequenas questões para orientar o aluno na resolução e, desta forma, desenvolver o trabalho autónomo. As dicas ou as pequenas questões são dadas em versão interativa na escola virtual. No MXZone, temos as tarefas cuja resolução exige a utilização de tecnologia, com o Excel, com o GeoGebra e o Scratch, de modo a desenvolver as capacidades matemáticas transversais, nomeadamente o pensamento computacional. Temos aqui um exemplo, onde é utilizado o GeoGebra para encontrar o melhor modelo para a queda livre de um corpo. Os dados são fornecidos, mas poderão ser recolhidos pelos alunos em articulação com a disciplina de Físico-Química. Poderão encontrar mais tarefas com a tecnologia no MXZone Professor. É de referir que todas as tarefas têm as resoluções detalhadas, permitindo uma maior segurança na sua utilização. Também no final de cada capítulo temos o Revê o que aprendeste, sendo uma mais-valia para o aluno, que poderá rever a matéria do capítulo e preparar-se para os momentos de avaliação. Temos ainda a Avaliação Global 1, com apenas questões de escolha múltipla, também disponíveis em formato Quiz EV e editável. E a Avaliação Global 2, com diferentes tipologias de questões e disponível em formato de teste interativo. As avaliações globais permitem também aos alunos autorregularem as suas aprendizagens. Agora, passo a palavra ao colega João Duarte para vos falar um pouco sobre os recursos associados ao manual. O projeto MX9 é muito completo e apresenta uma grande variedade de recursos de forma a apoiar e facilitar o trabalho dos professores. Disponibilizamos o material necessário em função dos objetivos dos nossos alunos. Se temos alunos que já resolveram todos os exercícios do manual, podemos, por exemplo, utilizar os exercícios do portfólio de avaliação com estes alunos, enquanto apoiamos aqueles que têm mais dificuldades. Vamos então ver com mais detalhe o que tem à disposição em cada um dos componentes do projeto. O caderno de fichas contém fichas de revisão, fichas formativas que incluem pequenos resumos de apoio e fichas de avaliação formativa, 2 por cada capítulo,
sendo a primeira com os conteúdos do capítulo e a outra com os conteúdos globais. No invertido do caderno de fichas temos uma novidade: 2 provas modelo para que os alunos possam preparar-se para a prova final. O dossiê de recursos contém uma grande variedade de recursos editáveis. Inclui as planificações, anual, semestral e por capítulo, e as aprendizagens essenciais comentadas. E para cada capítulo inclui questões de aula, um teste de avaliação, uma ficha de desenvolvimento e as propostas de resolução de todos os materiais. No portfólio de avaliação, disponibilizamos para cada Avalia o que aprendeste do manual, um teste interativo extra e um quiz EV, num total de 43 de cada tipologia. Também estão disponíveis 223 problemas extra, organizados por temas das aprendizagens essenciais: números, álgebra, geometria e dados e probabilidades. Tem ainda rubricas de avaliação e propostas de resolução de todos estes materiais. O MX-On do professor pretende ser uma extensão do MX-On do manual. Nele encontram os guias práticos de tecnologia, do Excel, do GeoGebra e do Scratch, e também 16 tarefas orientadas passo a passo, com tecnologia e as respectivas resoluções, para que os alunos possam desenvolver as capacidades matemáticas transversais, com principal destaque para o pensamento computacional. Tal como no MX7 e no MX8, disponibilizamos materiais manipuláveis que também podem aceder em formato digital. O jogo do sim ou não, que pode ser utilizado em atividades lúdicas, no laboratório de matemática, ou também pode ser utilizado como forma diferente de preparar os alunos para os momentos de avaliação. Colegas, aqui estão todos os componentes que têm à vossa disposição. Os que referi anteriormente e ainda o caderno da matemática inclusiva, onde encontram tarefas espelho de todas as tarefas do manual, fichas de recuperação e fichas de avaliação adaptadas para os alunos com mais dificuldades. Como podem observar, o MX9 é um projeto muito completo que tem tudo o que falta quando faz falta. Agora, Pedro, fala-nos das potencialidades do manual interativo. Os recursos do MX9 podem ser potenciados com o manual interativo, onde tem tudo o que necessita e à distância de um clique. No ambiente prático e cómodo, poderá tirar o melhor partido de todos os recursos que idealizamos para si. Como novidade para este ano letivo, apresenta-se a área de avaliação da escola virtual, que complementa todas as propostas de avaliação do manual. Mas as novidades da escola virtual não ficam por aqui. Para dar outra amplitude ao manual inclusivo, apresenta a leitura assistida e dicionários que facilitam a leitura e compreensão dos textos por parte dos alunos com dificuldades ou de outras nacionalidades. O MX9 é um manual completo, estruturado e inovador que permite que todos os alunos atinjam os seus objetivos e desenvolvam uma atitude positiva relativamente à matemática. Não é assim, Maria Augusta? É assim mesmo, Pedro. Vamos proporcionar aos alunos uma atitude positiva, confiança e autoconfiança. E aproveitamos uma oportunidade que, ao lado do índice, em que temos uma página com uma imagem apelativa e com uma frase também a apelar para a parte positiva das coisas. Como, por exemplo, olha, estudar matemática é um investimento para a tua vida. Ou então, olha, só és livre se escolheres o teu futuro, se eventualmente te disponibilizares a arregaçar as mangas e estudares matemática. E outra coisa que também, neste momento, nós sentimos que os alunos têm muita falta de vontade, dizemos, com vontade, trabalho, persistência, tu vais conseguir atingir todos os teus objetivos. E muitas felicidades, colegas. Perante tudo isto, eu quero dizer-vos o seguinte, os colegas são todos ao máximo. Os nossos alunos, dentro das suas especificidades, também cada um deles é ao máximo. Os nossos manuais são ao máximo. E com todos estes máximos, olha, vamos obter resultados máximos. Muito obrigada. E em nome desta equipa, sejam todos muito felizes.